Avançamos no Bom Dia Portugal com a Última Fronteira e o Miguel Gonçalves. Miguel, muito bom dia. Bom dia, Jorge. E começamos esta nossa viagem pelo espaço com uma aranha esfomeada. É verdade, vamos começar de uma maneira muito paparazzi, porque vamos analisar a vida de um casal de estrelas, algo que os astrónomos estão habituados a analisar, porque a grande maioria das estrelas que nós vemos no céu não são apenas uma estrela. Provavelmente tem um companheiro à sua volta, ou 3, ou 4. E, portanto, nós conhecemos casais de estrelas, olha, com massas diferentes, com estados de evolução das suas vidas diferentes, mas este casal que agora aqui trazemos foi analisado por uma armada de telescópios terrestres e espaciais, nomeadamente telescópios do Chile, o Spitzer, o Fermi, o XMM Newton, o Swift, e tudo isto porquê? Porque, olha, vamos viajar até um casal em que temos duas estrelas, estão as duas num momento de transformação. Estamos a falar de uma estrela que se está a tornar uma anã branca, ou seja, uma estrela com a massa do Sol, no final da sua vida, vai se tornar uma estrela cada vez mais pequenininha e cada vez menos maciça e mais fria, e o seu companheiro é uma estrela de neutrões que também se está a transformar naquilo que chamam um pulsar milissegundo. É uma espécie de um farol, Jorge. É uma estrela muito compacta, muito densa, muito pequena, com um campo magnético poderosíssimo e que, tornando-se um pulsar milissegundo, é como se fosse um farol. Gira muito rapidamente sobre si próprio. Demora milissegundos a girar sobre si próprio, o que é uma pequena loucura. E então, porque é que este sistema é tão interessante? Olha, quanto mais não seja precisamente por causa disso. É a primeira vez que nós estamos a observar um casal em que ambos estão em transformação e em que, como é que este pulsar gira muito rapidamente sobre si próprio? Porque está a comer matéria à sua proto-anã branca. A anã branca já é uma estrela com massa pequenina e então quando está junto de uma estrela deste tipo que está a comer a sua massa, então estamos a falar de uma anã branca com uma massa ainda mais pequena do que aquilo que nós estávamos à espera. Vamos colocar números nisto. A anã branca tem uma massa de apenas 17% da massa do Sol, uma temperatura de cerca de 8.200 graus. E gira à volta da estrela de neutrões, o pulsar. A estrela de neutrões, quando não gira muito rapidamente sobre si próprio, quando gira muito rapidamente, é um pulsar. Então, a cada 15 horas, gira à volta, então, desta estrela de neutrões. E o que estas observações todas mostram é precisamente o facto de nós termos este pulsar que emite radiação poderosíssima, raios X, raios gama, e que cria uma ponte, digamos assim, de matéria, essa matéria que está a ser comida precisamente à estrela anã branca. Porquê é que tudo isto é tão importante, Jorge? Porque nós temos aqui um laboratório em grande escala da dinâmica entre estrelas. E não é muito vulgar encontrarmos, ainda por cima, duas estrelas que estão ambas em alturas de transformação na sua própria vida. E, portanto, é uma descoberta absolutamente notável. Nós não conhecemos propriamente muitas anãs brancas de massa extremamente baixa, apenas cerca de 80, mais coisa menos coisa, e nunca tínhamos conhecido uma anã branca com estas características a orbitar um pulsar que está a comer a sua própria matéria. Portanto, é uma espécie de jackpot estelar. E Miguel, desta aranha passamos para um exoplaneta que é amante de rugby. Eu tenho um certo carinho por exoplanetas bizarros, confesso. E ainda por cima, quando são descobertos por investigadores portugueses ou que trabalham em instituições portuguesas e que fazem furor em todo o mundo, então tenho um particular prazer. Vamos até a um exoplaneta, ou seja, um planeta que gira à volta de uma outra estrela, que não o nosso próprio Sol, e este é um resultado interessantíssimo. É um exoplaneta que orbita uma estrela que é um bocadinho maior do que o nosso Sol, um bocadinho mais quente do que o nosso Sol, e demora menos do que um dia a girar à volta da sua estrela. Ou seja, a duração do ano deste planeta é inferior a um dia. Como podes imaginar, está muito, muito próximo da sua própria estrela. Ora, nós vemos na Terra, por exemplo, o que é que acontece com este sistema Lua e Sol e das marés gravitacionais que isso cria o nosso próprio planeta. Vemos isso na praia, quando vemos a ondulação. Também acontece no meio sólido, mas não é tão visível. E conhecemos, por exemplo, no caso do nosso próprio sistema solar, conhecemos luas que giram muito próximo dos seus planetas, olha, nomeadamente luas de Júpiter. Io, por exemplo, Europa, que por orbitarem tão próximo, tem a sua crosta deformada, tem a sua forma deformada, precisamente por causa dessas marés gravitacionais. Nunca tínhamos visto este tipo de fenómeno
num exoplaneta. Ou seja, ele é muito mais alongado no seu equador do que nos polos. E o trabalho de investigação e de observação para chegar a estas conclusões é absolutamente notável. É muito bonito mostrar um diagrama com o aspecto de uma bola de rugby deste exoplaneta, mas a quantidade de estudos e observações demora anos. E por isso é que foi, tenho certeza, com particular alegria para este grupo de investigadores, também do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, aqui no nosso país, que apresentaram então este primeiro exoplaneta que tem, de facto, a forma de uma bola de rugby. É deformado pela maré gravitacional que faz da sua própria estrela, porque está mesmo muito, muito próximo. Mas este exoplaneta, Jorge, esconde um outro mistério. É que dizem os nossos modelos que quando nós temos um planeta tão próximo da sua estrela, a sua órbita vai decaindo. Ou seja, vai tendo uma velocidade cada vez menor, vai se aproximando cada vez mais da estrela e vai sendo comido depois, mais tarde ou mais cedo, pela sua própria estrela. Este exoplaneta, então, tem este mistério que acontece precisamente o oposto, de acordo com estas observações. Ou seja, ele tem uma velocidade que é crescente e os astrónomos pensam que será que haverá aqui uma outra estrela neste sistema que nós não estamos a ver e que está a puxar, digamos assim, também, ou a salvar praticamente este exoplaneta? Será que a sua órbita é mais elíptica do que aquilo que pensavam? O que é certo é que, olha, exoplanetas com formato de rugby é a primeira vez e temos este mistério notável. Deste mistério para um outro que aguarda confirmação e os astrónomos estão todos muito, muito ansiosos por isto. Nós ainda não temos nenhuma confirmação, Jorge, de exoluas, ou seja, luas que orbitam planetas fora do nosso próprio sistema solar. Houve algumas suspeitas, nomeadamente há alguns anos, de uma dessas exoluas, mas que não se confirmou e agora aquele que é provavelmente o maior grupo de investigação nesta área, nos Estados Unidos, anunciou uma lua gigante que orbita um planeta mais ou menos do tamanho de Júpiter. Quando eu digo uma exolua, ou uma possível lua exolua gigante, estamos a falar, imagina tu, uma lua do tamanho de Neptuno. Ou seja, uma lua também Neptuno a orbitar um Júpiter. Nós não temos nenhum paralelo a este no nosso próprio sistema solar. Isto lança algumas dúvidas. Nós não estamos à espera de ver luas, a ser verdade, luas tão grandes a orbitar outros planetas. Porque diz a teoria da formação de planetas que, quando um planeta cresce, ele começa a comer toda a matéria à sua volta. Não sobra matéria para criar luas tão grandes. Mas, repito, isto aguarda confirmação. Os cientistas, uma série de grupo de cientistas, diz que isto pode não ser uma lua, pode ser um outro tipo de evento que estão assim, aqui a ser verificados. E este mistério tem um outro problema. É que nós vamos precisar de muito, muito tempo para voltar a confirmar se de facto é ou não uma lua. Porquê? Porque o método que foi utilizado para descobrir esta lua, a eventual lua, é muito parecida com o método que temos para detectar planetas. E, portanto, só daqui a muitos anos é que este planeta volta a passar à frente da sua estrela. E agora digo-te, qual é a grande esperança dos astrónomos para eventualmente confirmar esta exolua? Olha, é um cavalheiro telescópio que nós ouvimos falar muito nestas semanas, o James Webb. Dizem estes cientistas que quando o James Webb estiver online a funcionar, olhar para aquele sistema, ele consegue detectar quase instantaneamente esta exolua. E, portanto, mais uma vez, grande expectativa para a revolução que o James Webb vai trazer. Mas, repito, não estamos ainda a falar de uma confirmação, estamos a falar de uma forte suspeita que, a confirmar-se, lança aqui um debate poderosíssimo sobre como é que é possível termos luas tão maciças, repito, do tamanho de Neptuno, da massa de Neptuno, a orbitar um planeta. Miguel, para fecharmos a nossa conversa, o teu destaque da semana, e tem a ver com o maior mapa 3D do universo. É verdade. Olha, estamos a falar de um trabalho inacreditável, que são 7 meses de levantamento daquilo que são as grandes estruturas do universo, nomeadamente os grandes enxames de galáxias, as grandes paredes cósmicas, e que nos é dado pelo instrumento Dark Energy Spectroscopic Instrument, nos Estados Unidos. E o que ele fez foi, ele já catalogou 7,5 milhões de galáxias. Cada ponto que nós estamos aqui a ver neste mapa não são estrelas, são
galáxias. Isto é a maior representação tridimensional do universo que nós temos. E espera-se que no final de 2026, que é quando termina este projeto, ele possa ter catalogado cerca de 35 milhões de galáxias. Ou seja, neste momento, este instrumento está apenas a 10% do seu caminho. Mas já nos permitiu apresentar este primeiro mapa, que é absolutamente deslumbrante, que ajuda-nos a perceber, Jorge, como é que estes filamentos de galáxias estão dispersas pelo universo, catalogar também os grandes vazios do universo e, portanto, dar-nos uma representação cada vez mais fiel daquilo que é o nosso universo. Miguel, muito obrigado por esta tua participação e este teu comentário. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Estamos aqui a segunda hora do Bom Dia Portugal. Atualizamos a informação à hora certa. Até já.